Olá a todos. Estou fazendo um vídeo para que vocês possam resolver esses exercícios complementares de uma forma mais tranquila. Os exercícios estão falando da função afim, que ela também pode ser chamada de polinomial do primeiro grau, certo? O que caracteriza se a função é crescente ou decrescente? Vamos lá. Bom, vamos primeiro falar o que é uma função do primeiro grau. É uma função do tipo ax mais b, onde a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, certo? Então, vou dar um exemplo aqui de função. F de x, função do primeiro grau, 2x menos 1. Ela é uma função do primeiro grau, que a variável x está elevada a 1, certo? Então, ela é uma função do primeiro grau, ou afim, ou polinomial do primeiro grau. Bom, a gente chama de coeficiente angular esse que está juntinho do x. Então, o 2 é o coeficiente angular, não é o 2x, é o númerozinho que está junto do x. E o menos 1 é o coeficiente linear da minha função do primeiro grau, certo? O que vai determinar se a minha função do primeiro grau é crescente ou decrescente? Bom, quem vai determinar se ela é crescente ou decrescente é o meu coeficiente angular, certo? No caso aqui dessa função aqui, é o 2. Então, eu tenho, por exemplo, uma função f de x igual a 2x menos 1. Quem é o a? Quem é o coeficiente angular? 2. Ele é maior do que zero, certo? Então, eu tenho uma função crescente, certo? Função crescente. Agora, se o meu a for, por exemplo, aqui, g de x é igual a menos 3x mais 2. Quem é o meu a? Quem é o meu coeficiente angular? Menos 3. Ele é o quê? Menor do que zero. Então, eu tenho uma função decrescente, certo? Então, isso que vai determinar o valor de a e que vai determinar se a minha função é crescente ou decrescente. Considerando que o a é o que está juntinho do x e é o coeficiente angular. Bom, tem uma coisa em relação ao gráfico. Então, qual que é o gráfico de uma função do primeiro grau ou afim? Bom, por exemplo, vamos construir o gráfico dessa função f de x igual a 2x. 2x menos 1. Bom, o que eu sei do gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Por exemplo, o gráfico aqui dessa função, eu vou substituir aqui, vou fazer uma tabelinha. Quando x e y. Quando x vale 1, se eu substituir aqui, ó, no lugar do x1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, certo? Se eu substituir aqui por 0 o meu x, então 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. A gente sabe que através de dois pontos eu consigo fazer uma reta. Então, eu tenho aqui 1, 2, 1, 2,
menos 1, menos 2, menos 1 e menos 2. Então, vou construir. Eu tenho par ordenado 1 e 1. Vou marcar ele aqui no meu plano cartesiano. Então, ele vai ser esse pontinho aqui. Deixa eu só colocar o x e o y aqui. Bom, então, a reta vai passar. E tem o 0, menos 1. Então, a minha reta, o ponto 0, menos 1, 0, menos 1, está aqui embaixo. Então, eu vou passar a minha reta. Deixa eu pegar uma reta aqui. Vou passar a minha reta aqui pelo ponto 1, 0 e 1. Então, o gráfico da minha função 2x menos 1 é essa reta aqui, certo? Então, esse é o gráfico da minha função f de x. Então, o que tem que ficar bem claro? O gráfico da função do primeiro grau, ou função afim, é sempre uma reta. Então, com essas três situações aqui, com essas três informações aqui, vocês conseguem fazer o exercício. Um abraço a todos.